boa tarde, galera. Olha como ficou a casa aqui, ó. Tá ficando, né? Tá se arrumando a casa de mãe. Olha, tá faltando só a piscina. Daqui uns dias, ó. Olha como ficou, ó. Olha aqui, ó, gelando. Eu vou estar ali sentado, vou almoçar já já. Terminando as obras. Olha como ficou a sala. Olha, tá ficando top. Olha o que tem aqui para comer. Dá para tudo? Tá, tá. Só bisteca. Olha, ficou bonito. A churrasqueira ainda vai botar até lá em cima. A pia também. Depois vai ser a piscina olímpica aqui pra gente tomar banho.